Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês. Meu amigo João Donelas. Tudo bem? Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande estar com vocês. E não perca, hoje é a entrevista fenomenal. Estamos hoje aqui com o José Roberto, o artista dos bolos, né? O confeiteiro aí que foi no programa Bake Off Brasil. Bake Off Brasil, tá aí, Zé Roberto. Sucesso total. Prazer, viu, José? Prazer, valeu, obrigado. Boa noite, pessoal. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Tá uma satisfação muito grande. E vamos lá, vamos pra cima. Vamos já tô cima. Nervoso aqui, tá parecendo que eu tô no programa lá também, o nervosismo. Né? O nervosismo, né? Zé, conta a nossa história, conta a sua, aliás, a nossa não, conta a sua história, início, como é que começou, né? Como é que começou esse negócio para essa paixão pelo, né? Pelo doce, confeitaria, né? Pela confeitaria. Bom, eu comecei o seguinte, na adolescência ainda, minha irmã ela me ensinou a fazer um pudim, que inclusive é o doce que eu mais gosto. Pudim até hoje. Pudim é bom. Se eu fizer, o pessoal ou come logo ou então perde. Já era. Perde. E no que ela me ensinou esse pudim, ela falou pra mim, você sabe fazer o banho-maria? Até a história dos 3 dias, muita gente ficou na dúvida do que é esses 3 dias. Eu falei, sei, é porque eu vi em um programa a pessoa fazendo banho-maria e colocando somente um chocolate ali, derreteu pronto, por conta do calor da água, né? Uhum. Foi nessa história que começou, porque eu levei 3 dias pra fazer, que eu esquentava a água, desligava e colocava o pudim dentro. Não deu certo, no terceiro dia deu certo, que eu coloquei realmente o tempo necessário. E daí, de tanto o meu irmão e os outros amigos nossos ali, adolescentes, zombarem, eu peguei aquilo como um desafio pra mim. E além do retorno que foi positivo, aí eu peguei a paixão pela confeitaria. Você tinha quantos anos, né? Ali eu tinha 12, 13. Caramba, novão, hein? Novão. Mais uma pergunta pra você. Nesses anos que você está na confeitaria, o que é aquilo que você tem mais paixão? Qual é o produto? O que você mais faz? Que é aquilo assim que te realmente fala, não, isso aqui é o que eu gosto. Olha, a confeitaria, é boa essa pergunta, porque a confeitaria ela é muito ampla, né? Tem muitas coisas e outra. Hoje com a internet tá chegando muita novidade. Mas assim, o que eu amo fazer mesmo são os 2 tipos de trabalho, o bolo confeitado com chantilly, né? E o de pasta americana. Que é aquele trabalho onde você vai dar mais atenção, você pode colocar um pouco da sua assinatura. Às vezes chega um cliente aí e te oferece, eu quero que você faça esse bolo para mim. Beleza, você vai fazer, mas você vai dar uma mudada em alguma coisa ali para colocar a sua assinatura. Então esses 2 tipos de trabalho é o que eu mais gosto de fazer, principalmente a questão de modelagem. Ficar exclusivo, né? Isso. E a modelagem para mim é meio como uma terapia também. Uma terapia, né? Todas as outras coisas eu faço em pé, mas a modelagem é a única que eu sento para fazer. Que maravilha. Tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou, a dúvida assim, diferença de torta para bolo, para Assim, boa. Né? Tem uma diferença, isso. Não tem? A questão do bolo de torta, hoje em dia no Brasil tá meio confuso para a gente poder distinguir. Por quê? Tanto que tem muita essa confusão. O pessoal fala, eu quero um bolo bem molhado. Não tem como um bolo ser bem molhado da forma que o pessoal pega uma torta. Por quê? Qual a diferença da torta? Torta é aquilo que vocês vão ver muito em confeitaria, em padaria, que são o que aqui no Brasil é conhecido como bolo, né? Mas são tortas menores. Por quê? O recheio é mais leve, a massa é menor, então ela não tem uma estrutura, não necessita de uma massa tão estruturada para segurar aquele recheio. Então a massa pode ser mais molhada. Bolo, a massa. A massa às vezes pode ser até a mesma, só que a questão é que o recheio às vezes é um mousse, a impressão que é um ganache. Mais molhado, não? Isso, aí o que acontece? Na maioria das vezes em torta, muitas vezes se usa o pão de ló, mas muitas outras vezes são massas que vão ter óleo na composição, margarina ou manteiga, que deixa já uma massa mais suculenta, ela tem uma resistência, só que a diferença está que no bolo confeitado, que é o bolo de aniversário, eles são um exemplo. O bolo tradicional, a torta de padaria, ela tem 7, 8 centímetros de altura, no máximo. Um bolo confeitado é a partir de 10. Então, antigamente a gente pegava uma torta, hoje o pessoal pede um bolo de 1 quilo. Um bolo de 1 quilo é mais ou menos isso aqui. A torta de 1 quilo é isso aqui. Por quê? Porque ela tem largura, mas não tem altura. É a diferença entre as duas. Mas hoje aqui no Brasil a gente faz muito isso, mistura tudo. Então, a diferença maior está nisso, na questão da estrutura. Que uma permite ser mais molhada, outra não. Bacana. Pão de ló. Explica para nós o que é pão de ló. O pão de ló tradicional, ele é um bolo que a fermentação dele está nos ovos. Na aeração que a gente faz ali em bater os ovos com açúcar para poder dar aquela aerada nele. Não vai fermento, o pão de ló tradicional não vai fermento. Aí, claro, depois com o tempo, com necessidade, foi adicionando fermento e tal, para ter mais estrutura. Até porque, dependendo do local que você trabalha, você não consegue estar trabalhando tão delicadamente ali com ele. Da forma tradicional é mais artesanal.
Então acaba que tem que vir com fermento para ajudar, para dar mais uma estrutura. E tem até um avanço que já teve com o longo do tempo aí, em padarias principalmente, que é usar o emulsificante. Ele ajuda nisso aí, ele dá uma estabilidade maior nessa massa. Então assim, o pão de ló, o que que ele é? Ele é uma massa que não vai gordura na composição. Gordura, quando a gente fala, é o leite, o açúcar e uma margarina ou uma manteiga. Então o pão de ló ele é basicamente água, açúcar e ovo. E a farinha de trigo. E aí sim, depois o pessoal veio evoluindo as receitas, aí foi vindo fermento, já tem um emulsificante que dá estabilidade, dá um volume maior. Aí isso aí já foi um acréscimo a mais para poder evoluir ele e ajudar, né? Que é uma curiosidade de muitas pessoas, inclusive minha. Por isso que a pergunta aí foi minha, não foi do povo. Porque vem essa curiosidade. O que é o pão de ló? Como é que é feito e tudo. Então, ou seja, originalmente ele era de uma maneira e foi se adaptando. Eu acredito que, como tudo, né? Mais alguma pergunta de... O bolo de chocolate. Por que tanta gente erra, né? Essas boas de chocolate. Olha só, o que acontece? Que, por exemplo, o pão de ló tradicional. Ele vai estar ali com a farinha. E aí, o que acontece muito? O pessoal vai fazer o bolo de chocolate. Às vezes, ele só acrescenta um cacau, né? Que ele acaba absorvendo mais da umidade da massa. Ou o chocolate, 33%, 50% em diante, né? Só que, na maioria das massas, o que a gente faz? Quando a gente vai adicionar o chocolate em pó ou o cacau, a gente retira um pouco da farinha. Entendi. Porque quando é o chocolate em pó, ele tem cacau e açúcar. Então, o açúcar, quando ele entra na receita, ele entra também como líquido. Então, ele vai acabar, às vezes, dependendo da sua receita, ela até transborda na forma e derrama. Então, nisso aí, a gente pega e retira um pouco ali do trigo, acrescenta, aí vem a parte seca do cacau, né? Mas dependendo da composição, realmente você tem que tirar por igual a quantidade de cacau, de farinha relacionada ao chocolate em pó. E dependendo da receita, você consegue adaptar. Mas não fica tão legal, por quê? Porque realmente vai ficar uma massa bem mais leve para assar e acaba derramando. Então é bom você fazer esse detalhe aí, essa mistura. Essa ciênciazinha aí, que é muito interessante. Porque eu sou leigo. Eu sempre falo, eu sou leigo nesse assunto. Então, assim, se fosse para me fazer, eu ia errar, porque eu não ia fazer. Não sabia desse segredo. Não sabia dessa técnica, não. É muito interessante, porque a gente pensa assim, fazer bolo. Fazer bolo é a coisa mais simples que tem. É só bater lá a farinha, aquela coisa toda, jogar no forno e depois vir e fazer passar aqueles glacê, né? Aqueles bolinhos que o pessoal serve em casamento, né? Que vem no papel alumínio. Aquilo ali é torta. Ou é bolo mesmo? Não, bolo também. É um bolo molhado, né? A diferença daquele ali para um bolo que vai servir é porque justamente naquele a gente consegue molhar mais. Então a gente consegue molhar mais ele e tal. Mas você molha ele com o quê? Porque eu vou te explicar o seguinte. Voltando, não lembro mais o ano, mas há muitos anos atrás. Não é que é velheira, não, tá? Uns anos atrás. Alguns anos atrás, né? O pessoal molhava o bolo assim, só que na época eu não me lembro se punha no papel alumínio. Não sei se era água de coco, né? Água não, molhava com guaraná. Guaraná, é? Molhava com guaraná. Hoje faz isso ainda ou aquelas coisas arcaicas mesmo, não tem umas coisas mais modernas? Com o guaraná hoje em dia não molha mais. Por quê? Vocês já devem ter observado que a gente vai tomar um guaraná, não é mais aquele mesmo sabor de 10, 15, 20 anos atrás, né? E muitas coisas foram mudando. Até por questão também de que tinha muito conservante, né? Então acabaram diminuindo. E o guaraná, infelizmente, é um desses produtos que, se você molhar o bolo hoje em dia, se não for para consumo rápido, ele acaba estragando a massa. Entendi. Fica muito gostoso. Esses dias mesmo, teve uns amigos meus que foram lá, eu fiz um bolo, coloquei um pouquinho de refrigerante para eles na calda. Tava sem calda pronta, tava com pressa, coloquei lá para eles. Mas assim, foi que nem a gente conversou. Dá para fazer para você consumir na hora. Se não for, aí vem as outras caldas, que geralmente é uma calda de água com açúcar, que é uma proporção de 2:1. A gente coloca uma xícara de açúcar para 2 de água. Essa é uma calda universal. Aí dali, se você quiser, você saboriza. Você coloca uma raspa de limão, uma raspa de laranja, uma essência, alguma coisa, um aroma, para poder saborizar. E vem as outras, a calda de leite condensado com água e outras caldas que você vai ferver ou então pode misturar frio mesmo e já aplicar. Só que a de refrigerante, infelizmente, não dá porque ela acaba antecipando
Mas se for para uso imediato, ainda Aí pode usar. fazer ainda. Pode dizer, o casamento é hoje, fez hoje, pode... Aí, pra casamento, tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Que o bolo de casamento, ele é um bolo que ele é demorado Pra servir. Não, e pra decorar. Pra entendi. decorar vai ser demorado, então você vai ter aquele tempo fora ali Você da tá falando aqui, geladeira. esse bolo que vem na embalagem. Né? Isso. Para um bolo embrulhado já dá. Por quê? Porque ele fica na geladeira até a hora que entendi. vai servir. Então, beleza. Agora um bolo que vai ficar exposto ali na mesa não é legal. Porque dependendo do clima, pode acabar azedando, estragando, aí acaba gerando problema. Um problema até de saúde, né? Isso. Que bacana. José, como é que foi o convite, cara? Quando te chamaram lá? Isso, chegar lá. foi- Você tava... Então, eu me lembro no dia, eu tava saindo de casa, que a gente trabalha em casa, faz os bolos lá em casa, e sai para vender em um condomínio lá em Samambaia, né? Num complexo lá de condomínio. E aí, no que eu tava saindo para levar minha filha pra escola, veio a mensagem, tal, SBT, aí eu estranhei, opa, peraí, o que é isso? Aí eu li assim, eu fiquei tão nervoso, tão ansioso, que eu peguei, não, já vou ler, não. Vou primeiro lá e ver o controle da ansiedade, né? Vou primeiro lá no meio do caminho, eu parei de não vou ler. Não, vou voltar, quando chegar, vou mostrar pra minha esposa, vou dar uma olhada ali, vou ler, ver se é verdade. Aí tava lá, a moça falando sobre o bake-off, né? Sobre o convite pra poder participar e tal. E eu, cara, isso aqui não é golpe, não. Aí fui lá no site que eu não vi nada na minha inscrição relacionado a isso, mas falava que eles iam entrar em contato ou por e-mail, ou ligação, ou WhatsApp. E aí eu fiquei assim, será que isso é golpe? Aí foi onde que eu fui vasculhar e tudo, corri, aí eles marcaram a reunião e graças a Deus era realmente o bilhete premiado. E a emoção, assim, de chegar lá? Porque a emoção de receber a mensagem, você já falou que chegar lá, falar assim, agora é real, tô aqui. Como é que foi? Isso foi engraçado, até arrepio quando eu falo disso aí, porque vem a sensação do dia também. Tanto eu quanto os outros participantes, vários deles, né? Quando a gente chegou lá, que foi pra gente fazer a nossa entrada, ficamos falando, realmente agora a gente tá participando do programa. Realmente é verdade, eles não vão mais tirar a gente já Nós começou a estamos gravar. aqui, agora não verdade. tira mais. Não tem mais como voltar atrás. É você que tem que fazer o seu ou eles que pedem pra você fazer? Os tipos de bolo? Não, a minha especialidade é... Ah, sim. Não, assim? então, lá o legal é isso, porque justamente é um misto de tudo, né? De técnica de pasta americana, que é um dos principais que se usa lá, chantilly, buttercream, outras coberturas. A pasta americana, não é explicada pra gente aí. Pasta americana, ela é em alguns lugares chamada de pasta de goma, porque se faz às vezes com marshmallow, né? Mas aqui seria a pasta de açúcar. A composição dela, a maior parte é açúcar, né? E a pasta americana, ela é um tipo de cobertura que ela serve mais justamente para detalhes mais finos, para trazer mais beleza ao bolo. Particularmente falando, nem todo mundo gosta do sabor da pasta, justamente por ser muito doce. Mas em questão de fineza, de detalhes, é o melhor para se aplicar. Realmente fica muito Como se bonito. fosse um glacê, né? É porque aí o que acontece? O glacê, a gente consegue fazer os trabalhos de bico, tal, espatulado, mas em questão de detalhe, que nem para Acabamento mesmo, acabamento, é outro, o que né? vai trazer... Pronto, que nem exemplo, você, pianista. Entre a diferença de tocar um teclado e o piano. A pasta americana seria o piano Isso, né? da confeitaria. Entendi. E aí você vê que realmente o toque, aquela Mais refinado. é mais refinado, fica aquele toque mais refinado. Dá no acabamento do bolo. dá um acabamento Isso. superior, né? Isso. E Superior. aí vem todo o detalhe, né? Que tem que saber ganachear, deixar o bolo todo quinadinho, porque o legal da pasta Aí eles americana... passavam pra todo mundo fazer igual. Vai fazer... Não, aí o que eles faziam? Eles faziam assim, eles traziam o bolo de inspiração, que é aquele bolão grande lá que a Beca faz e tal. Isso aqui é a sua inspiração. Aí eles nos dão um tempo pra gente poder, baseado naquilo, inspirar e fazer uma receita, alguma coisa. Aí nessa parte era levar. mais artística, parece, né? Isso, aí já é a parte Aí, mais, já é até a identidade nossa. Não era tanto o sabor, não. O sabor também. Não, eles focam Tudo, né? Tem que tá no tudo- sabor e tudo. Assim, uma coisa que eu percebi que, principalmente, questão de sabor, eles focam muito, até porque pelo tempo é complicado, a gente tá muito nervoso, então o acabamento a gente acaba realmente não conseguindo entregar o 100%. Mas no sabor a gente já consegue mais. Quanto tempo fazer um bolo desse lá? Ixi, depende, tem prova lá que foi 3 horas, teve prova que foi 2 e Fazer meia. tudo em 3 horas? Fazer tudo. E o pessoal pensa que é história, mas não é. É realmente Meu ali, Deus. é 2 horas, 2 horas corrida. 2 horas corrida ali, você Sozinho, sem correndo, ajudante? sem ajudante, sem nada. O Cada um forno por si. torando lá e tu... É, exatamente. Cada um por si. E aí realmente veio aquela questão da competição, né? Quem corre mais, quem tem mais fôlego. É como se fosse isso. A pessoa que tiver mais estrutura emocional ali é quem consegue porque mais. é o que o conta que eu mais. acho, o que eu acho que é o mais interessante nisso é a estrutura emocional. Porque a capacidade técnica, todo mundo tem a sua. E vai diferenciar na entrega do seu produto, da sua tarefa ali. Mas o que vai diferenciar, na minha concepção, é a estrutura emocional. Quem se controla mais, entrega melhor. É isso mesmo.
Entrega melhor. Acaba que é isso mesmo. Porque, cara, lá todo mundo tem a sua particularidade, que até a questão que você falou, né, sobre se eu vou só no que eu já sei trabalhar, é um misto. Mas, assim, tem gente que realmente se destaca mais na sobremesa. Então, não dá pra gente julgar pela saída da pessoa. Não dá. Porque, que nem exemplo, o Douglas, que foi o que saiu no primeiro episódio. Cara, ele manda muito em sobremesa, em confeitaria francesa. Ele manda muito. Ele é um cara muito fino. Só que, infelizmente, lá ele não conseguiu se adaptar no primeiro programa. A mesma coisa a Kátia. Os trabalhos dela de modelagem de pasta americana são muito Cada um finos. vai para um lado melhor, Isso. né? Aí o negócio é porque você vai chegando lá, você... É que nem eu tenho... O pessoal fala que eu sempre treinei pra ir pra lá. Eu tava estagiando pra ir pro Bake Off. Por quê? As minhas coisas, eu faço bolo em cima da hora assim, eu decoro, tá, entregue, pronto. Beleza. Só que lá parecia que eu tava amarrado. Não conseguia correr, que nem eu consigo correr em casa. Isso. Mas é aquilo que eu falei, é o nervosismo, né? Tem que ter o controle emocional, é o nervosismo, e é uma outra história. Uma coisa é você estar lá na sua cozinha fazendo, e outra coisa é você estar num local que está fiscalizando o seu trabalho. E milhões de pessoas assistindo o que você está fazendo. Então, o medo de errar acaba trazendo o erro, induzindo ao erro. Se, por exemplo, assim, se colocasse você numa cozinha, deixasse só uma câmera sem você saber que está sendo filmado, falar, ó, você tem 3 horas para fazer, você e qualquer um faria melhor. Por quê? Porque não tinha a pressão psicológica. Mesmo. Porque eu fico admirado quando essas padarias, hoje tem muita padaria que é confeitaria, mais do que padaria, né? Ali é só um confeiteiro para fazer tudo aquilo, tudo. Aqueles pães doces, aquele... Não, ali recheado, antigamente era desse jeito mesmo. cozinhado. Era às vezes só o padeiro ajudante para fazer tudo. Só que foi aumentando a busca, Demanda, né, a né? procura, e aí acabou dividindo. Então hoje um exemplo, na padaria vai ter ali o salgadeiro. Tem que ser separado e tal, né? Fica o salgadeiro. Outra, também É totalmente diferente, porque ó, o padeiro, como a demanda de pão cresceu muito, então fica o padeiro cuidando só dos pães ali, vai ficar o confeiteiro, na maioria das vezes, dependendo da padaria, fica o confeiteiro de quitanda, de confeitaria seca, que são os bolos caseiros, broa, tá, essas coisas, e o de confeitaria fina, que aí é onde que vai estar as sobremesas, tortas, os bolos, e vem o salgadeiro. E na maioria das vezes, dependendo da produção da padaria, tem o salgadeiro de massas fritas e o de massa folhada, que é o que vai fazer a massa doce e a massa folhada. Porque realmente a demanda é tão grande que às vezes não dá conta do cara fazer. E na maioria das vezes ainda, fica o profissional e o ajudante. Fica o confeiteiro e o ajudante dele, fica o padeiro e o ajudante dele, salgadeiro e o ajudante. Você já trabalhou também aqui assim, confeitarias? Já sim, eu trabalhei... Até uma padaria que pra mim me ajudou muito na época foi a Castanheiras lá de Samambaia. O cara era um dos confeiteiros melhores que tinha lá na região na época. Eu saí de uma padaria que eu tava trabalhando, eu era ajudante padeiro, e eu tinha muito esse desejo de ir pra confeitaria mesmo. Falei, cara, deixa eu trabalhar aí 2, 3 vezes na semana sem receber nada. Ele, não, você tem experiência? Eu falei, não, já trabalhei em hipermercado, tal. Ele falou, não, então vem de ajudante padeiro, nas horas que você terminar a sua parte de lado de ajudante, você vai pra confeitaria. Foi onde que o Gilberto, na época, me ajudou muito, que é o Gilberto Goiano, que a gente chama, e também o Alan, que depois assumiu o lugar dele, né? Os dois me ajudaram muito nessa base de batimento de chantilly, questão de alisamento de torta, essas coisas. Então isso aí foi um pontapé, foi o início assim mesmo para me ajudar a crescer mesmo na confeitaria. Interessante. É bom reconhecer isso, né? Porque todos nós, em qualquer segmento, sempre teve alguém que deu uma mão. Às vezes a gente nem lembra que aconteceu isso, mas sempre tem alguém que nos deu a mão para poder... E na padaria tem um tempo para entregar também, né? Tem essa. É corrido, né? Lá na época eu tinha um ajudante que acho que o Guilherme... Tudo isso acabou ajudando ele. Com ajuda também, o Guilherme, que hoje ele inclusive é até técnico de empresa, né? Ele trabalha para a fábrica, para a indústria. Aí o Guilherme, ele era um padeiro muito rápido. Muito rápido. E é um cara assim... enjoado no bom sentido, né? Um cara muito profissional. Então, assim... rápido e com qualidade. Isso. E tinha vezes que ele exigia tanto que eu pensava que ele tava sendo chato. E não é, porque ele era exigente. E aquilo me ajudou muito, porque ele era muito criterioso e realmente a entrega dele foi muito boa. E foi o que me ajudou muito também, foi isso. Em questão até de assamento. O que me salvou lá no programa, que a gente não tem acesso a relógio. O que me salvou foi essa noção de tempo, eu colocar e saber mais ou menos... Você pegou lá. Isso. Na época da padaria. Lá não tem, você não tem acesso ao relógio, não sabe, não tem um tempo. Não tem, nosso relógio é nada. Falta 30 minutos, passou uma hora. É um tiro no escuro. E a gente fica doido. Esses bolos de casamento 3, 4 andares, né? Isso. 200 pessoas, né? A medida você já sabe na cabeça, né? A gente já pega a noção. Tu já tem essa experiência, né? Porque já tem Vou gastar isso.
Tem a base, né? Geralmente por convidado são 100 gramas. Algumas partes ali são só enfeite, né? Isso. Aí tem A de baixo, que é, geralmente, que é o bolo, né? Hoje, na maioria das festas, o que o pessoal tá optando? Fazer o bolo, 2 ou até mesmo todos os andares. Maquete, uma parte só pro corte, que essa daí é muitos poucos que estão fazendo, que é mais novidade agora. Essa parte da raquete, você fala, é? Oi? Você falou raquete? Não, maquete. A maquete, fazer né? o bolo cenográfico. Então, essa parte cenográfica também tu Também. especializou, né? Também, até Já é uma outra área, né? É. Olha, essa aí tu já faz, ó. Essa eu faço. Eu já fiz alguns bolos. o Dornelas manda mesmo. Eu já fiz alguns bolos Já assim. fiz. Nesse jeito aí do bolo que não pode comer, eu já fiz. Eu já fiz alguns. E é uma isso. boa, porque às vezes a pessoa opta de querer um bolo mais molhado e o bolo de passa americano não permite ser tão molhado. Hoje o bolo de passa americano é mais saboroso. Antigamente era um bolo mais seco, né? Mas aí o que acontece? Eu quero uma massa bem mais molhadinha para servir e tal. É onde que se faz um bolo de copa, que vai ficar lá na cozinha até a hora de servir. E vai ter o bolo, que vai ter o bolo cenográfico ou a maquete para estar no meio da festa e ter a parte do corte. Ou tem um andar inteiro, ou somente uma parte que é marcada, onde os noivos vêm, cortam para tirar aquela fatia e o restante é tudo maquete. Qual sabor mais o pessoal pede para casamento? Para casamento, aqui em Brasília, geralmente o pessoal pede muito noz. Aí, geralmente, o que a gente fala de creme de noz, ou estrogonofe de noz, a massa né, que o pessoal branquinha, fala, né? Isso. E são sempre os recheios mais... O pessoal puxa muito para recheio branco. Aí quando não, aí sim, vem recheios à base de ganache, um brigadeiro já trufado, alguma coisa do tipo assim. Aí tu já entrega tudo, esses docinhos também? Aí os doces também, tem na maioria das vezes o pessoal já quer fechar com uma só pessoa até para evitar trabalho, né? Mas tem sempre aquela questão, tem o pessoal que trabalha já com buffet, então ele sai terceirizando. Às vezes tem a doceira que eles pegam o doce só com ela, a pessoa que vai fazer só o bolo, outro que vai fazer só os salgados, então sai terceirizando, e tem outros que já tem todo aquele grupo que faz esse Que trabalho. legal, José. Já tem uma equipe, Isso. né? Não, é legal. Uma coisa, né? Eu tô aprendendo uma verdadeira aula aqui sobre, tô admirado sobre aqui. confeitaria, porque até pouco tempo, confeitaria para mim era uma visão totalmente diferente. E aí depois eu fui começando a aprimorar o conhecimento na área da confeitaria, só por curiosidade, volto a dizer que eu sou leigo no assunto, e assim, acompanhando o trabalho do Zé Roberto, eu vou falar com você, vocês precisam provar, porque o bolo do Zé Roberto, né? É diferenciado. Que legal. E são duas coisas que quando eu elogio, quem me conhece sabe que o produto é bom, é coxinha e bolo. Que coxinha é o meu salgado preferido. Se eu falar assim, vou buscar um salgado ali, já sabe que é coxinha. E se eu falar assim, ele comeu 2 pedaços de bolo, gostou. Porque bolo, raramente eu como bolo. E do Zé Roberto... Cara, eu amo bolo, cara, tem que controlar. O Zé Roberto faz um bolo excelente, muito bom no que faz. E eu tenho uma pergunta, você tem mais pergunta aí? Não, pode perguntar Não, primeiro. eu tenho uma pergunta para ele aqui que foge, vocês não sabem disso, mas Zé Roberto é dançarino, você sabia? Fala aí para nós aí sobre esse lado artístico do Zé Roberto. É até interessante, porque eu sabia que é dançarino? Tive sempre essa vontade de trabalhar com a cozinha e tal, mas o que me ligou realmente para ir pro lado profissional foi o hip hop. Comecei a dançar em 2001, na época eu tava bem gordo também na época, tava bem acima do peso, e era novidade. Hoje eu tô com 41. Na época eu tava fazendo 18. E assim, já tinha tentado cantar... lá em cima, né? Oi? Tava com o gar lá em cima. 18 anos, meu irmão. Eu já tinha tentado cantar rap, não conseguia fazer as letras. Grafite eu não tinha informação, então eu conseguia desenhar, mas não conseguia passar. E pra ser DJ era muito caro, porque o hip hop é 4 elementos, né? O DJ, o MC, o grafite e o break. Aí eu peguei, aí o último foi o break. No mais impossível foi o que eu meti o gás mesmo e continuei. E daí, do que eu comecei a dançar, como eu tive muita dificuldade, o que eu fiz? Eu peguei os patinhos feios. Peguei os outros que eram gordinhos também, os que eram molenga demais. Comecei a treinar. No que eu fui ensinando eles, eu fui melhorando. E aí foi indo até que depois, na época, eu já com 103 quilos, eu conseguia rodar um moinho. E aí, beleza. Então a galera foi, que aí o meu apelido, né? Leitão. Pô, o Leitão tá metendo gato aí pra frente, beleza. Aí, graças a Deus, depois eu perdi 28 quilos, tal. Fiquei bem magro na época. E daí eu continuei fazendo projetos sociais, que foi onde que, para eu me manter com os projetos sociais que eu era voluntário,
eu comecei a fazer pão de queijo, uma pizza, um bolo, alguma coisa para vender. E foi onde que eu fui para esse lado profissional devido ao hip hop. Você é da parte do doce, mas você domina outras coisas também. Também eu faço salgado, pizza, essas coisas. Aham. Tanto que assim, eu faço muito doce, mas não por eu fazer o doce, mas a parte que eu mais gosto mesmo é da parte salgada, de consumo, né? O moleque Mas vai pra fazer o doce. ele, né? É. Falando de moleque, eu tenho uma curiosidade. Curiosidade. Porque é o seguinte, eu nunca fui convidado para visitar ele, tá? Mas a pessoa chega lá na sua casa, ela chega com a expectativa de você chegar com um bolo para servir, Cafezinho, né? chega com essa expectativa ou não, ou ele não chega com expectativa nenhuma, ou você surpreende. Lá em casa a gente tem um costume, por causa da minha mãe, todo mundo que chega lá tem que comer alguma coisa. Aí, mas assim, se não tiver o bolo, pelo menos o doce, o recheio vai ter que comer. A gente serve lá e tal. Aí realmente quando acontece, né, que as pessoas têm aversão a doce e tal, e aí às vezes tem algum salgado, alguma coisa que a gente fez, e aí acaba servindo também. Mas quando não tem, a gente tenta fazer. Não, Tenta porque fazer vem sempre alguma isso, né? Ou a pessoa trabalha com tal coisa. Igual, por exemplo, o Fabiano é um excelente pianista. Eu nunca canso de falar isso, porque eu admiro ele. Então, quando eu pensar, vou visitar o Fabiano, já penso o seguinte, que ele vai sentar lá e vai tocar uma música. Vai tocar uma música. Aí, no caso da confeitaria, né? No caso da confeitaria, pô, vou lá visitar essa confeitaria, às vezes nem vai pensando em comer, pô, de repente tem um bolinho lá, né? A gente já... Ei, José, qual os projetos que tu tá tendo para agora? Ó, Já tem uma loja, uma coisa assim que abrir? então, um dos primeiros, assim que a gente voltou, a gente tem uns amigos nossos lá, porque é um ditado que minha mãe falava. Mais antes amigo em casa do que dinheiro em praça, na praça, né? Então, assim, a gente tem um grupo de amigos assim que realmente são um suporte muito grande pra gente. E acabou que eles nos ajudaram pra gente poder estar adquirindo agora um food truck. A gente já tá Que quase legal, concluindo a entrega dele, né? E é onde que a gente vai estar mais com esse projeto mais itinerante, de ir pro ponto onde a gente já vende, mas dependendo a gente ficar circulando aqui no Que agora digital. tem muitas essas lojas de bolo, Isso. né? E tem esses bolos mais simples, você vê nessas lojas comuns aqui, né? Isso. Essas lojas que... Aqueles bolos saem muito também? O bolo caseiro. O bolo caseiro, bolo simples, sem Isso. nada, né? Que a gente sempre, porque tudo é Gostou caseiro, desse né? bolo também, né? Tudo é caseiro. Cenoura, né? De banana. Cenoura, mandioca. Ó, limão. tudo é o caseiro, né? Que tá sendo feito em casa e tal. Mas a gente dá esse nome mais popular para ficar fixo na cabeça. Aí os caseiros são justamente esses. Bolinho Os mais redondo, simples, aquele mais bolo de simples. café da manhã. Vai do trabalhar lanche com e esse tal. também? É os A mais gente trabalha com ele. A gente faz de terça a sexta, a gente faz essa produção e faz 2 tipos de salgados. Aí que é uma vende ele torta inteiro, e né? empada, isso. Aí a gente vende ele inteiro. E aí agora com o food truck a gente vai voltar a fazer a parte gelada. Então as tortas, As as tortas, sobremesas. Que inclusive teve até aquela fatia lá que, graças a Deus, a Beca elogiou. E o pessoal veio na loucura. Que ela atrás. pediu Isso, receita, pediu a receita. né? Aquela ali A gente pra fez um dia e aquela hora que ela pediu receita ali, falei, olha, foi um Rapaz, golaço, ali golaço, eu zerei o game, viu? golaço, Eu zerei o game. golaço. Tanto que pra vocês verem, foi uma loucura assim. Foi uma Qual era o coisa tão sabor grande. daquela? Ela era uma massa com cacau black, que é o cacau preto, né? Com cacau black e o recheio era um brigadeiro de creme cheese com redução de limão siciliano e castanha do Pará. Agora a qualidade dos produtos influencia demais. Aquele cortezinho do vídeo ali, Aham, pode pode usar botar. sempre, porque eu vou falar uma coisa pra você. A hora que eu assisti, que ela fez aquela cara e falou, eu quero essa receita, eu falei, rapaz, não precisa mais nada para ele. Eu como telespectador, falei, eu no lugar dele, para mim não precisava mais nada. Não, ali- ganhar, ali nem foi nada. o troféu, Ali ali. foi o troféu melhor do que o primeiro lugar. Porque um juiz que está avaliando toda a galera chega e fala, me dá a receita? Rapaz. Cara, é um Quer dizer que o privilégio. negócio moral, hein? superou a expectativa. Demais. Nossa, E aquilo aquilo ali. que eu falo para vocês. Se vocês provar o bolo dele, vocês não vão querer ficar sem, não, porque é excepcional, de verdade. Aí esse seu projeto do troco aí, ele vai ficar rodando na cidade? Isso, pra gente poder circular mais, né? Às vezes marcar um ponto e continuar com as aulas, que eu também dou aula de confeitaria, né? Pra iniciante, Pra intermediário. pessoa dominar assim, o básico, assim, leva quanto tempo? Ó, o básico, assim, pra você trabalhar com encomenda, com bolo no pote, que é uma coisa que sempre tá em alta, sempre tá saindo, com essas sobremesas mais básicas, a gente tem um curso prático, que nessa semana a gente fez um curso prático. A pessoa sai dali com o bolo dela decorado e tudo, e claro, aí é onde que a pessoa vai ficar Praticando, né? praticando para poder evoluir. Agora, se fosse algo para ser realmente intenso, para a pessoa pegar uma variedade maior, ela teria que realmente estar passando mais de O uma semana equipamento fazendo influencia curso. muito um forno Influencia. bom, né? Assim, dá para começar com o básico. Um forno de 60 litros, Uhum. ou então um forno convencional mesmo do forno, de casa do fogão. Uma batedeira, pode ser a batedeira planetária ou então uma menor, né, de 2 batedores.
E muitas das coisas dá para fazer na mão. É uma coisa que a gente tenta trabalhar. O básico, na mão. Por quê? O que me dificultou na minha adolescência é porque a gente não tinha equipamento. Então a gente tenta trabalhar isso para facilitar quem não tem equipamento também em casa. Que legal, então. Foi um aprendizado hoje, viu? Foi muito bom a presença do Zé Roberto aqui. E eu quero dizer para vocês que estão assistindo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Chama os seus amigos para poder conhecer o trabalho do Zé Roberto e torcer por ele lá no Passa SBT, seu Instagram, né? aí pra galera aí, José. Fala aí, Zé Galera Roberto, seu te achar. Como é que te Como é que a acha? galera te acha? Galera, muito obrigado, tá? Como já foi dito, compartilha aí, tá bom? Vamos estar compartilhando nas nossas redes também. E o meu Instagram, para quem ainda não conhece, tá no meu nome. Era só o nome Bela Arte Confeitaria, mas agora tá no meu nome, devido ao programa. É José Roberto Bake Off 11, tá? Lá vocês vão ver um rapaz lá de barba e de cap na cabeça. Então não tem como não encontrar, beleza? E aí é isso aí, gente. A gente lá na nossa página, a gente tá compartilhando coisas que a gente tá passando no programa e também receitas para vocês, porque é um dos nossos projetos, que foi conforme o Fabiano falou aqui, sobre a questão de quais são os projetos, continuar com essas aulas, porque a gente sabe que tem adolescentes, tem crianças, adultos que estão na mesma dificuldade que eu tive, e esse é um dos nossos planos, levar a confeitaria para as pessoas que estão tendo um difícil acesso, não tem como achar uma escola, alguma coisa que facilita na sua cidade, na sua região, tá bom? Então continua seguindo aí e vai vir mais receita. Isso aí, galera. Um prazer, ótimo sábado. Um abraço e até o próximo programa. Obrigadão. Abraço.